CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O CBN Sustentabilidade de hoje entrevista Cláudia Leite, Head de Criação de Valor Compartilhado, Cafés e Comunicação Corporativa da Nespresso no Brasil. Cláudia, que prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Olá a todos e todas que estão nos ouvindo aqui hoje. É uma honra enorme estar conversando com você, assim como com todos os ouvintes que nós temos da CBN, nesse quadro tão importante, tão sonhado por cada um de nós que é profissional de sustentabilidade. Cláudia, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de café do mundo. E aí eu queria te perguntar, já que você tem uma larga experiência nesta área de sustentabilidade, como é que anda a integração dos critérios ESG no mercado de café aqui no país? Ou seja, como que as empresas estão buscando as melhores práticas sociais, ambientais e de governança? O Brasil é uma referência mundial não só pelo volume. Hoje, uma em cada 3 xícaras que você consome mundialmente vem do Brasil, de cafés que vêm do Brasil, e tem uma gestão muito profissional. Não só do ponto de vista de volume, garantir uma constância no seu café, mas na qualidade, que também é crescente. É sabido esse celeiro de produção de cafés de qualidade no nosso país, mas as duas coisas caminhando juntas, tanto a qualidade quanto a sustentabilidade. E eu vejo também a importância do Brasil para temas ambientais, para garantir que esse alimento, e aqui especificamente o café, ele possa ser produzido em equilíbrio com o meio. Cada vez mais ganhamos essa importância nas discussões mundiais, e aqui a gente consegue fazer escala para que isso seja de fato implementado. Você nota nas suas conversas com outras empresas, outros fabricantes de café aqui no Brasil, que existe de fato essa preocupação em conciliar esses critérios ESG? Eu vejo como uma demanda crescente, em especial vinda do consumidor. Nós entendemos que cada vez mais ele está atento para que isso aconteça, não só o que está sendo produzido, mas como está sendo produzido e os porquês. E isso é determinante para as companhias, seja de qual for o setor, inclusive as de café, elas têm que estar conectadas e sim procurar com que sejam responsáveis dentro da sua cadeia, não só com ações isoladas, mas olhando em toda a sua operação e como algumas atividades devem ser, de fato, mapeadas e ações geridas em cima de cada uma delas. A Nespresso é líder mundial no setor de cápsulas de café. Lá fora, me parece que a integração dos critérios ESG já está mais avançada do que aqui no Brasil. Estou errado ou não? De fato, nós temos alguns objetivos que são mundiais, um compromisso que é mundial da marca, porque os critérios de ESG estão presentes na companhia desde o princípio, trazendo esse conceito de circularidade na oferta dos seus produtos. Uma ideia inovadora, sem dúvida, de preparar um café sem ter qualquer tipo de desperdício, assegurando a porção adequada de água, de energia e também de pó de café. E a escolha do alumínio veio nesse sentido. A marca ela foi criada em 86 e já pensando para que pudesse ter a reciclabilidade e implementar diferentes aspectos na sua cadeia. Quando nós chegamos no Brasil, tivemos então a orientação da matriz para que esses aspectos fossem implementados aqui também, e com uma realidade muito específica para o que nós temos aqui, seja na produção de cafés, já que o Brasil é o maior produtor de cafés do mundo para a marca, e sempre conectado com esse objetivo mundial, mas o nosso país é, dentro do grupo Nespresso, hoje uma referência de atividades que podem ser feitas e que podem ser escaladas também para outros mercados. Como exemplo, aqui eu coloco o programa Nespresso a Qualidade Sustentável, que está completando 15 anos no Brasil agora, e nós atingimos, antes mesmo de os outros países, os outros 13 países de onde a Nespresso adquire cafés hoje em dia, nós atingimos o objetivo de adquirirmos somente cafés baseados nesses princípios de qualidade sustentável. Então, aqui eu vejo que tem um equilíbrio daquilo que nós temos de demanda da Nespresso na matriz e o que nós conseguimos implementar e trazer muito mais essa relevância local.
E como é que está o índice de reciclagem das cápsulas da empresa? É uma jornada, não é, Rosana? Desde que nós criamos a marca, já pensamos na reciclabilidade. Ela foi implementada pela primeira vez na Suíça, né, em 1991, depois na Alemanha, em 93, e assim, em cada um dos países onde a marca passou a ter a operação. No país, aqui no Brasil, nós começamos em 2006 e levamos alguns anos para entender como funcionava todo esse processo de reciclagem aqui, até que implementamos efetivamente em 2011. E não são somente os pontos de coleta, nós temos que pensar em toda a cadeia e como ela deve ser coerente com esses princípios de desenvolvimento sustentável. Atualmente, o nosso consumidor ele destina para um dos 170 pontos de coleta que temos disponíveis no país. Retornamos, então, por logística reversa para o nosso centro de triagem, que fica na região metropolitana de São Paulo. E lá nós separamos mecanicamente o pó de café do alumínio sem utilizar água, dando o destino ambientalmente correto para ambos os materiais. Sendo que o alumínio ele volta para o ciclo do alumínio, podendo ser aplicado como esquadrias de portas, janelas e peças de motor de carro, assim como o pó de café, ele é compostado, ele vira adubo orgânico e recentemente nós iniciamos a doação desse pó de café para que ele possa ser compostado por produtores de alimentos orgânicos na zona sul de São Paulo, dando um outro passo para que o que já foi alimento volte a ser alimento. Mas os números, que é aquilo que você me perguntou, e explicando então toda essa cadeia e o resultado que isso tem no engajamento do consumidor. Em 2016, a Nespresso reciclou cerca de 8% de tudo aquilo que ela vendeu no Brasil. Sabendo que de 2 a 3% do resíduo é de fato reciclado aqui, nós tínhamos esse número, mas queríamos acelerar muito mais, né? Nós queríamos não só considerar aquilo que era o indicador do Brasil, que era muito baixo, mas acelerar o que nós já tínhamos. Investimos na comunicação e no engajamento do consumidor e, em média, nós crescemos 5 pontos percentuais por ano nos últimos 3 anos. Saímos para 13%, para 17% e 19% foi o que fechamos no ano passado. O que nos traz um sinal de que estamos num bom caminho, fazendo sim maior conveniência para o consumidor, mas fazendo com que ele também participe em toda essa cadeia, em todo esse processo. Cláudia, você falava agora há pouco a respeito da reciclagem que é promovida pela empresa. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a reciclagem é apenas um elo de toda a cadeia produtiva. Existe essa preocupação na Nespresso em monitorar todos os elos da cadeia, a atividade dos fornecedores, dos colaboradores? Como é que vocês enxergam? Entendemos que todas essas pontas do negócio devem seguir os mesmos princípios de qualidade, cuidado, tanto com as pessoas quanto com o meio ambiente no qual nós estamos tão inseridos. A Nespresso foi pensada para ser um negócio voltado à economia circular, ou garantindo todo o design do produto até o pós-consumo. E do pé de café ao pó, olhamos toda a cadeia, assim como o resíduo que acaba sendo gerado, e procuramos alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU também, como prioridades globais para a marca até 2030. E esses objetivos, eles são um chamado universal para a ação de países, de governos, de empresas contra a pobreza, proteção do planeta e garantindo também que todas as pessoas vão ter prosperidade e equilíbrio. E desses objetivos de desenvolvimento, dos 17, 11 estão conectados com as estratégias da marca e são norteadores para as ações que nós vamos tomar. Em 2014, a Nespresso lançou publicamente o seu novo compromisso, foi sempre um avanço dos compromissos já estabelecidos, chamado The Positive Cup, ou seja, a xícara positiva, para que causasse um impacto positivo nas pessoas e meio ambiente. E esse compromisso encerra agora, em 2020, com 3 grandes pilares. Um deles fala de 100% de café adquirido de maneira sustentável, através do programa Nespresso AAA de qualidade sustentável. O segundo, ele fala de 100% de gestão responsável do alumínio. É claro que a reciclagem é a atividade mais palpável, mais conhecida para o consumidor, mas ela não é a única.
nós temos que pensar em toda a cadeia e como sermos coerentes nessa tomada de decisão e ações. E o terceiro pilar fala de neutralidade. Como que a nossa companhia pode reduzir essa pegada de carbono, mas neutralizar em cima disso. Para cada um deles, nós já temos esses objetivos praticamente cumpridos, já entregues, e já estamos assumindo novos objetivos e novos passos para sermos ainda mais sustentáveis. Em termos de redução da pegada de carbono, vocês se tornarão neutros em carbono quando? E se essa meta que vocês estabeleceram é realmente factível? A Nespresso já é neutra em carbono em suas operações desde 2017. Então, aqui nós estamos falando a estrutura ou as etapas que estão dentro, né, de diversos países em onde a Nespresso opera, incluindo as fábricas que ficam, então, na Suíça. E aqui a redução da pegada de carbono foi estabelecida em 28%, tendo como ano base 2009, para que pudesse ser atingida até 2020. Até 2019 já tínhamos atingido 22%, estamos completando essa etapa. E a segunda ação é a neutralização através do plantio de árvores, e 5 milhões de árvores foram então colocadas nessa conta. E aqui o que é interessante, Rosana, é que mesmo já sendo neutra dentro de suas operações, a Nespresso, em setembro de 2020, fez um anúncio, eu diria que ousado, sem dúvida corajoso, mas necessário, que foi para que em 2022, nós estamos falando então de um prazo de 27 meses, que ela pudesse também ser neutra em carbono em sua cadeia de fornecedores. Ampliando então esse escopo e também avançando não só para projetos de plantio nas fazendas que são parceiras, mas com crédito de carbono, ao que chamamos de offsetting. Então, há o plantio, mas há também o restauro, a proteção de áreas que são tão essenciais. Eu até achava que a companhia estava, quando eu recebi as informações, nosso número, será que está certo? O ano está certo? Porque eu vejo compromissos que falam 2030, 2050, 2060, todos importantes, porque eles são públicos e aceleram a nossa ação. E o que eu vi foi a empresa assumindo um papel, um exemplo, mas um protagonismo, dizendo que é necessário fazer muito antes do que a gente tinha imaginado. Você falou da cadeia de fornecedores. Muitas empresas se queixam da dificuldade que tem em monitorar o trabalho dos fornecedores, se eles estão, por exemplo, respeitando o meio ambiente, se ali na produção existe trabalho infantil, trabalho escravo. Quando vocês observam que um desses elementos da sustentabilidade não está sendo respeitado, como que a empresa age? Nós temos um trabalho bastante consistente em toda a cadeia, com critérios que foram estabelecidos em diferentes etapas. Um deles, dos quais eu estou mais envolvida, é exatamente esse trabalho do café no campo. Hoje nós temos uma parceria com a Rainforest Alliance, que é a maior ONG agrícola do mundo. De fato, o programa Nespresso, a de qualidade sustentável, ele foi co-criado com essa ONG, e no Brasil eles são representados pelo Imaflora. Eles são uma certificação que trazem todos os critérios para que tenhamos princípios de sustentabilidade econômica, ambiental e também social respeitados, que são embasados na rede de agricultura sustentável. E com esses mesmos critérios, nós fazemos com que o nosso programa de verificação acompanhe, através de agrônomos e agrônomas, ao longo de todo o ano, como está o trabalho nessas fazendas. Nós fazemos treinamentos, workshops, visitas planejadas, visitas guiadas, sempre agindo de maneira preventiva. E é um trabalho consistente para que apoiemos o produtor a tomar a ação correta, como ele deve agir. E tem critérios que são inaceitáveis, que são críticos, como aqueles que violam direitos humanos ou que acabam avançando em áreas de proteção permanente, que comprometem os recursos hídricos, eles não são negociáveis. Isso está muito claro desde o princípio no nosso trabalho com cada um desses fornecedores e fornecedoras, e nós fazemos a suspensão imediata se algo é identificado.
e fazemos toda uma investigação também para que ações sejam propostas para corrigir o problema que está acontecendo. Não basta apenas exigir do fornecedor que ele se adeque às normas, às regras da sustentabilidade. A empresa tem, de alguma maneira, um compromisso com a capacitação desses profissionais? Sem dúvida, é uma ação de longo prazo. E para isso, nós investimos cada vez mais na formação desses parceiros, dessas fazendas que são parceiras, através dessa equipe de agrônomos e agrônomas. No mundo, são cerca de 110 mil fazendas que são fornecedoras para a marca. No Brasil, são cerca de 1.000 fazendas que são parceiras. E o olhar é sempre muito individual, cada uma delas, porque cada uma tem uma realidade muito específica. O Brasil é o maior fornecedor de cafés para a Nespresso. É daqui que vem a maioria dos cafés que vão compor as cápsulas, que vão ser degustadas em cerca de 80 países onde nós temos operação. E garantir esse trabalho no início com esses agrônomos e agrônomas é essencial. O que eles fazem, então? Eles são preparados pela equipe da Imaflora aqui no Brasil, num critério como se fosse uma auditoria, mas de fato eles fazem uma verificação, independente de qual seja o tamanho das fazendas, porque nós temos pequenas, médias e grandes. Aqui no Brasil, 28% das fazendas de onde adquirimos os cafés são pequenas, e cada uma com um desafio específico. Então, orientamos essas fazendas e as pessoas que ali estão a seguir essas normas, dando condições para que eles possam reinvestir e aprender e seguir melhorando, porque é um programa de melhoria contínua. O que queremos é ver essa transformação no campo através dessas pessoas e como nós vamos não só fazer com que a agricultura seja viável do ponto de vista ambiental, econômico, mas também social, resgatando a dignidade, resgatando a autoestima, valor em estar presente numa cadeia que é tão importante para a economia no nosso país e no mundo. Cláudia, eu quero falar um pouco com você a respeito de governança. E aí eu queria que você retratasse para a gente quais são as iniciativas internas que a empresa toma no que se refere, por exemplo, à questão da remuneração dos executivos, da diferença entre homens e mulheres, a questão da diversidade. Como é que vocês estão posicionados nesse aspecto da governança, que é um dos pilares da sustentabilidade? Entendemos que a sustentabilidade, em especial a governança, é um dos valores que tem que ser mais compartilhados por todas as empresas, poder público, sociedade, e cada um tem um papel muito importante a seguir nesse sentido. O nosso CEO global, por exemplo, ele já foi responsável pela área de sustentabilidade da Nespresso e, com isso, o tema ganhou ainda mais expressividade dentro da companhia. Eu destaco algumas ações que já estão bastante consolidadas aqui, seja o trabalho com as fazendas que nós temos no campo, através do programa que temos de qualidade sustentável, que completa no Brasil 15 anos e já vemos resultados muito concretos ali. Quando falamos de gênero, sabemos que o mercado de cafés ou a produção de cafés ela é extremamente masculina. E essa é uma realidade que nós temos em diferentes países, mas garantir essa mudança de filtro e um novo olhar para que as mulheres possam ter, de fato, essa vez e voz também no campo. Não simplesmente colocando para que elas participem em algumas ações, mas fazendo com que elas sejam protagonistas em muitas delas, mas as pessoas todas que fazem parte daquela cadeia mudar um pouco desse filtro. São ações de médio e longo prazos que passam por treinamentos, passam por formação, que iniciou com a nossa equipe técnica e hoje já temos um equilíbrio de gênero com essa equipe que nós temos trabalhado aqui no campo, são 15 profissionais no Brasil. Na companhia, já temos, de fato, uma maioridade aqui, uma predominância de mulheres, cerca de 60% das mulheres que estão dentro da companhia estão ali em diferentes cargos de gestão, mas em algumas áreas específicas nós temos isso como compromisso em aumentar cada vez mais essa discussão, levando um tema que é tão relevante para cada um de nós. E quando falamos de sustentabilidade ali no âmago dessa estratégia toda, essas ações
principalmente em governança corporativa, elas têm que estar integradas em outros aspectos, além daqueles que são muito tradicionalmente entendidos como de proteção aos recursos naturais que nós temos. Eu vejo aqui uma posição também de liderança para que você faça conexões e parcerias e o papel que cada uma das organizações pode ter em promover esse diálogo e ações que são colaborativas. Alguns exemplos que nós temos aqui no nosso país são o projeto Nespresso Arboriza, uma dessas atividades em parceria com a SOS Mata Atlântica, que faz com que nós mapeemos quais são os recursos hídricos e as nascentes, as áreas onde já estão produzindo café e que precisam ser recuperadas. E tem que fazer, sim, onde são fazendas parceiras da Nespresso, mas conectar com outras marcas, conectar com o vizinho, muitas vezes com outras empresas e até concorrentes, numa ação pré-competitiva e colaborativa. E aqui tem um trabalho também de postura, de liderança e de protagonismo da companhia para que possamos agir nesse sentido, catalisar algumas ações que são necessárias em termos de sustentabilidade, em termos de governança no nosso país. Cláudia, a gente quando fala que as empresas estão buscando melhores práticas sociais, ambientais e de governança, muita gente pensa, o que é que deu na cabeça desses executivos para que as empresas ficassem da noite para o dia boazinhas, comprometidas aí com essa questão ética, querendo provocar um impacto positivo na sociedade. Mas de fato o que a gente observa é que performar com propósito traz lucro para as empresas. Vocês verificaram isso na Expresso? Como que vocês têm métricas para avaliar o resultado da empresa ao longo desses anos, depois da empresa adotar esses critérios? A sustentabilidade ela é bastante importante nas decisões que nós tomamos aqui na companhia. Nós, ainda que tenhamos uma área que cuida muito desse tema, ela é vista de maneira transversal em diferentes áreas da companhia também, com esse impacto bastante relevante. E ela é um investimento. E quando você olha no curto prazo, essa conta não fecha, porque você tem que fazer esse investimento para que ele aconteça. Em médio e longo prazo, você consegue ganhar muito mais escala e fazer com que outros aspectos e outros indicadores possam ser conectados. Por exemplo, o de reputação e imagem de marca. Isso também entra na conta da sustentabilidade, porque os consumidores estão cada vez mais conectados e buscando marcas com propósito e que façam sentido, que tenham esse compromisso em sua cadeia e em todo o seu entorno. E com isso, nós entendemos que é necessário hoje, para que as marcas iniciem esse movimento, hoje pode ser um diferencial para cada uma delas, mas no futuro um aspecto de existência, para que não só o consumidor possa escolher por aquele produto, mas garantindo que somente aquelas companhias que são sustentáveis vão de fato permanecer e ter relevância no mercado tão global. Como o consumidor pode saber se de fato a Nespresso ou empresas do segmento de café é realmente sustentável ou se está apenas se utilizando do marketing verde, do greenwashing, que é muito comum em muitas empresas? Aqui, na era da transparência, eu diria que é um dos valores mais importantes que você tem que promover, através do diálogo, através da conexão com diferentes elos da cadeia. Não basta fazer, e entendo que esse até é um receio, talvez uma precaução que muitas companhias têm, e aqui incluo também a Nespresso, porque eu vivi muito esse processo dentro da companhia. Quando a gente fala de reciclagem, mas nós estamos em 20%, em 23%, devemos ou não comunicar? É uma jornada, claro que devemos mostrar que é um processo, estamos acertando em algumas coisas, estamos aprendendo em outras tantas, mas mostrando aquilo que está sendo feito para aprendermos também à medida que vamos executando.
Uma das atividades que nós fizemos que vão nessa direção foi a abertura do centro de reciclagem para visitação. Nós tínhamos essa dúvida. Será que as pessoas terão interesse em conhecer como é a gestão de resíduos ou como nós fazemos esse trabalho? E a resposta, desde que abrimos em 2018, é que cerca de 1.500 pessoas visitaram o local em pouco mais de um ano e meio, mostrando que sim, elas estão interessadas. Sejam jornalistas, influenciadores, formadores de opinião, consumidores, são diferentes os públicos que nós levamos, cada um com uma percepção distinta sobre a marca e sobre as suas ações, e o nosso papel é levar isso de maneira transparente, promovendo esse diálogo, acelerando cada vez mais a visibilidade daquilo que nós estamos fazendo, mas de maneira genuína, mostrar o que realmente está acontecendo, para evitar essa percepção distorcida de que se faz uma parte somente para mascarar, tendo uma cortina de fumaça em uma outra. De fato, não. Mostrar quais são as ações da companhia, o que está sendo feito, onde estão os gargalos, quais são os desafios, mas com números. Trazer isso de maneira palpável. É a melhor maneira que você tem de avançar e de comunicar de maneira genuína. Cláudia, queria falar um pouco a respeito da pandemia que pegou todas as empresas de surpresa. Muita gente teve que acelerar processos. Qual é o legado e o grande aprendizado para a empresa de vocês com relação à pandemia do novo coronavírus? Todos fomos colocados à prova nesse momento tão desafiador. E todos os nossos compromissos também foram colocados. E o que eu pude acompanhar, estando na Nespresso já há muitos anos, e aqui queria trazer um aspecto em especial, quanto as pessoas são importantes nesse contexto todo. Não é possível fazer sozinho, e sempre vi muito esse cuidado com toda a cadeia, sejam os colaboradores, seja a equipe que está em campo, assim como produtores e produtoras e suas respectivas famílias. Mas lá no início eu acompanhava muito algumas comunicações e orientações sendo feitas para que as pessoas pudessem se proteger, né? Alguns protocolos que deveriam ser implementados. E nada pensado, então, nas pessoas que estavam no campo. Nós reunimos com a nossa equipe técnica de agrônomos e agrônomas, criamos uma cartilha reunindo algumas sugestões do que poderiam ser essas ações preventivas voltadas para as pessoas no campo, já que a colheita de cafés no Brasil ia acontecer de maio até agosto, e no momento que a pandemia estaria no seu auge, era o que imaginávamos naquela ocasião. Fizemos um material lindo, e quando o vi, o que eu pensei? Um material inútil. Porque de nada adiantava um material muito bonito, rebuscado, se ele não fosse acessível a quem mais precisava, que eram as pessoas do campo. E nós desconstruímos todo esse material, fizemos spots de rádio, foram 10 spots de rádio, disponibilizamos em quase 300 municípios no Brasil, não só aqueles de onde a Nespresso está adquirindo seus cafés, mas outros também no entorno, num alcance potencial de 38 milhões de pessoas quando somamos cada uma dessas rádios. E olha como essa comunicação ficou cada vez mais relevante agora. E eu digo isso, trago isso como um exemplo, Rosana, primeiro que estamos falando aqui no rádio, mas como nós temos que quebrar alguns paradigmas, muitas vezes rever aquilo que nós estamos fazendo e entendemos que foi a melhor solução, o que está lindo é dessa maneira que nós temos que implementar, aproximar verdadeiramente das pessoas e olhar para que o que nós colocamos de missão, valores, não pode ser só um quadro bonito pendurado na parede de uma frase incrível. É aqui que nós vimos em um momento como esse, o quanto esses processos foram implementados e foram ainda mais inspirados por aquilo que nós sempre defendemos. E trazer cada um deles de maneira muito concreta, com as entregas verdes, com a adequação do nosso processo de reciclagem, envolvendo as pessoas em tudo isso, foi essencial. E como legado, eu queria deixar um grande atingimento que fizemos agora, ainda que estivéssemos trabalhando nele nos últimos 3 anos, que foi a nossa capacidade de reciclagem.
Isso significa quanto da nossa base de consumidores poderia ter acesso a uma solução de reciclagem, um serviço de reciclagem da Nespresso no Brasil. Em outubro, nós, de maneira assim, bastante rápida, conseguimos implementar, através de serviços postais, a reciclagem para que qualquer consumidor no Brasil pudesse buscar um código, isso está disponível no nosso site, como reciclar, e ele então envia para nós as cápsulas utilizando esse código e já chega diretamente no nosso centro de reciclagem. Esse projeto já estava acontecendo há alguns anos, mas com toda essa pandemia nós conseguimos acelerar, mobilizar mais as pessoas e fazer com que ele de fato fosse atingido. Algumas iniciativas sustentáveis sofreram algum tipo de paralisação, algum tipo de dano em razão da pandemia? Um pouco mais de cuidado, eu diria, como o plantio que nós temos de árvore em parceria com a SOS Mata Atlântica, e vínhamos já com esse compromisso, mas sabendo que as pessoas vão estar expostas, como protegê-las e garantir que nós estaríamos lá também. Mesmo a reciclagem, lá no princípio, quando tínhamos os nossos pontos de coleta, e na sua maioria eles foram fechados, porque os pontos realmente foram tiveram suas operações paralisadas momentaneamente, e o que fizemos foi adequar o nosso trabalho, já que não era possível coletar dos nossos consumidores, e nós orientamos, sugerimos a cada um deles: guarde suas cápsulas, elas são recicláveis. Se possível, separe o pó de café do alumínio, utilizando o pó de café como composto, como adubo em sua própria residência, e guardando suas cápsulas para tão logo voltemos a reciclar e oferecer esse serviço no Brasil. Para aqueles que seguiram trabalhando, como algumas cooperativas, em alguns centros de reciclagem no país com os quais nós já trabalhamos, isso também foi possibilitado, já que você tendo o alumínio, você consegue fazer esse destino correto também. Então, essa foi uma adequação que fizemos, tanto aumentando o cuidado com as pessoas no campo, mas também com os nossos consumidores, para que tivéssemos esse ajuste e essa maneira mais realista de orientá-lo, para que nós retomássemos então essa reciclagem, o que logo voltou à operação, expandimos e voltamos a acelerar nossa reciclagem efetiva. Olhando para o futuro, como é que você enxerga o horizonte no segmento de café no Brasil, quando a gente toca nesse aspecto ESG, das melhores práticas sociais, ambientais e de governança? Você está otimista? Existem muitas dificuldades pelo caminho, muitos gargalos, talvez até a questão do ambiente político. Como é que você avalia? Eu vejo como o desenvolvimento sustentável ele não é um tema novo, independente de qual seja o cenário, ele tem que ser feito, e é assim que a Nespresso tem conduzido seus compromissos e acelerado todas as suas ações também. Independente de qual seja o governo, isso não é pauta dentro da companhia e não deve ser somente pauta dentro das outras organizações. Ele tem que ser um propósito, tem que ser visto de maneira estratégica, como questão de sobrevivência, não só da companhia, mas do próprio negócio, especificamente da cultura cafeeira. Hoje, quando falamos de clima, se seguirmos nesse ritmo de aquecimento global, em breve o Brasil pode não ser um grande produtor de cafés, isso pode, de repente, a Argentina ser um grande produtor de cafés. Então, é necessário nós mudarmos essa tendência e tomarmos ações, que algumas são individuais, outras são coletivas, muitas dentro de empresas e outras conectando essas empresas. Entendemos que deve ser um tema tratado de maneira madura, também responsável, porque não é possível ser sustentável sozinho. Fazendo essas conexões, essa colaboração em ações pré-competitivas, nós conseguimos fazer muito mais em conjunto. Um exemplo que eu gostaria de trazer foi um chamamento que a Nespresso fez para outras marcas de café, juntamente com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Cafés, para pensarmos em ações em conjunto. Isso, do ponto de vista de indústria, nessas ações antes, né, de termos toda a estratégia para agirmos, então, conquistando cada um seu espaço no mercado, mas pré-competitivamente nós podemos encontrar sinergias do que pode ser feito
nessa operação, nessa logística, para integrarmos cada vez mais a sustentabilidade na agenda que temos dentro das companhias. Cláudia Leite, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, sua disponibilidade em nos atender aqui no CBN Sustentabilidade. Fiquei feliz em saber das iniciativas da Nespresso nesse contexto ESG. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. Um abraço e até a próxima. Se estivéssemos num encontro presencial, iríamos com certeza saborear um cafezinho agora. Muito obrigada pela oportunidade, Rosana. Uma satisfação estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Até a próxima, Cláudia. Até mais.